No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de doenças, de drogas, abusos sexuais e muito mais. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Está fresquinho e tal. Tá. Não é? Aliás, se notarem um pouco umas fungadelas da minha parte, um farfalhar tipo cão a morrer, Aquela tosse de asfixiado, canil. assim, é porque eu, tal como Sócrates, estou doente! Pensava que era o Sócrates, o filósofo. Não, as minhas referências literárias limitam-se ao século XX e XXI. Sim. E... Mas não fui totalmente apanhado por essa vaga mortífera da gripe que assola toda a Europa e que mata velhinhos. É verdade. No entanto, tive uma constipação daquelas tramadas que, como acontece com todos os homens, nos deixa... É quase cancro, não é? Sim. Para os homens Sim. é quase cancro. Sim. Eu estou há muito tempo, eu vou dizer esta merda e para a semana estou doente, já sei como é que é. Porque Deus está a ouvir e vai-nos tramar. Eu já não fico... Eu antes era, uma vez por ano, apanhava uma gripe, uma semana de cama, com febres altas. Durante muito tempo foi assim. E eu agora não me lembro da última vez que tive assim uma semana de cama com febre. De gripe. Sim. Já para aí há 5 ou 6 Sim, anos. eu também. A última gripe que eu apanhei de febre foi em 2014, durante um dos verões mais quentes. Aquilo era uma virose, que era mais do que gripe, mas durante um dos verões mais quentes no Rio de Janeiro. E é sinistro, porque já é sinistro teres gripe com frio, não é? Sim. Que reclamas do frio, mas com calor também é muito sinistro. Pois é. E... No verão, por acaso, acho que nunca tive. Aliás, há 2 anos estive na passagem de ano, mas foi 2 noites, foi uma noite. Tive febre. Isso não se chama gripe. Isso Foi chama-se- antes, não foi ressaca. Foi antes, tive É, uma semana de psicossomático, febre. o teu corpo já sabia. Já tipo, sabe aí, vem epá, aí. não vou deixar que este gajo me dê uma sova outra vez. O meu sistema imunitário é tão bom que previne que eu me desgrace. Mas até agora ainda não. Ando meio fungoso, mas já ando quase sempre fungoso. Mas é curioso porque realmente existe esta ideia que os homens, especialmente das gripes, não é? São muito maricas. Há um bocado Não essa é? ideia, sim. Eu já vi, e se calhar estou a generalizar, mas eu já vi mulheres com 38 e 39 graus irem trabalhar e pôr os filhos não sei o quê, e à escola e isto, e os homens automaticamente se sentem que vão morrer, não é? Pois, só quando estás com E febre, fazem, não deves ir trabalhar. Não, é verdade. Não deves ir pegar às outras Dizes pessoas. tu do alto do teu privilégio heterossexual e Certo, branco. Pois é. E Mas olha, masculino. há um texto do Lobo Antunes que eu adoro, que é um poema chamado Poema ao Homem Constipado, que sempre que fico doente me lembro todos os anos, que fala muito disso. Eu trouxe-te só para te ler aqui 2 ou 3 vezes que eu adoro, que o gajo diz, isto é ele fala com a mulher. E diz assim: põe-me a santinha à cabeceira, compõe-me a colcha, fala ao prior, pôs-o Jesus no cobertor, chama o doutor, passa a chamada, ai Lourdes, Lourdes, nem dás por nada. Que é esta cena muito do... De repente o teu ego fica carente e ai, ninguém me liga e anda cá, mas também não te quero aqui muito tempo. Sim, não é? ainda faz umas torradinhas, Sim. não é? Um gajo depois aproveita para ter mimos e voltar a ser quando um gajo era puto, não é? É. Que estavas doente, No significava... fundo, provavelmente é apenas um desejo de voltar a ser o menino da sua mãe. Eu acho que sim. O Freud deve explicar isso, não é? Sim. Dessa forma. Eu por O acaso... Freud e alguns psicólogos mais contemporâneos Sim. provavelmente já terão Já terão dado Sim. esse mais esse do que o salto Freud. lógico. Eu, por acaso, com gripe, não... Quando estou assim... Ou seja, quando eu estou doente de uma coisa que eu sei o que é, eu aguento perfeitamente. E estou com febre, mas levanto-me e não fico assim muito. Quando eu tenho alguma coisa que eu desconfio que possa ser alguma coisa mortal, e a minha hipocondria
kicks in, aí sim. A mim Aí ficam conas. esta ideia, eu não fiquei de cama, não é? Mas claramente ficas incapacitado, ou seja, a tua capacidade de te concentrares é menor, ficas cada vez mais aborrecido, porque depois não consegues ler, nunca estás bem em nenhuma posição. E então eu acho que o aborrecimento, essa frustração de estares sempre em casa, não sei o quê, também agrava o estado. É mais um estado existencial do que físico, não é? E é como estou quase sempre em casa, não me... Está bem, mas em casa sem... então não vês Estás uma em- Netflix? Não, está bem, mas Antes de estar doente, em que tu só tinhas 2 canais ou 4 canais a dar imagina merda, ter de estar a ver os programas da tinhas de manhã. estar a ver Cristina Sim, ou é Goxa. verdade. Pronto, podias ler, né? Mas às vezes ler... Mas às quando vezes não, estás- eu tive imensas dificuldades em ler, Sim. em concentrar. Agora, hoje em dia com a internet é mais fácil, né? Podes ouvir um podcast, como o Sem Barbas na Língua, por exemplo. Exatamente. Provavelmente haverá pessoal com febre neste Sim, momento a ouvir-nos. por exemplo, e podem subscrever Podem- podem contribuir no Patreon. Aproveitar as alucinações da febre para ter 20 paus logo Aliás, naquilo. tem uma coisa importante, é se neste momento vocês estão doentes ou irão estar doentes até o inverno acabar, nós fazemos aqui a promessa que ouvir este podcast ajuda a curar a gripe. É verdade. Mesmo que seja em doses homeopáticas, Sim. que seja só 1 minuto Sim, cada vez, vai funcionar. E se contribuírem no Patreon, /Sem Barbas na Língua, a convalescência será ainda mais rápida. Então não é. Sim. Então não é. Saem de lá rijos. Sim. Rijos. Tudo isto garantido pela Feira Internacional de Bruxas, Mezinhas e Curandeiros, Sim. na qual nós participamos na Centro, fila. Centro Maria Helena que faz terapias de cura energética. Ah, é? Has de ir lá ao site ver, aquilo é engraçadíssimo. Parece a gozar, parece um site a gozar. Eu fui cortar o cabelo no outro dia e o meu barbeiro tinha tinha colado lá à frente na bancada, que é para os clientes verem, uma espécie de autocolante com várias fotos de cristais e depois a dizer estes cristais ajudam, colocando em casa ajudam a... Bem, depois tinha uma série de coisas que te ajudam. Sim. Tipo mal olhado, cancro, quase não, mas estás a ver? Inveja. Sim. E eu obviamente não comentei, não é? Pá, mas deu-me uma vontade de rir, achar que uma pedrita... Isso era um barbeiro, isso era um cabeleireiro. Não, é? isso era um... Não, é unissex. É Ok, unissex. tá, um cabeleireiro. Sim. É como eu também vou ao cabeleireiro. Não, eu vou porque é tipo no meu quarteirão. Pois, é como eu. E eles são simpáticos e... Sim, as pessoas, mas os Não é jovens têm barato, muito não. isso. Principalmente quando eu era mais novo, nunca dizia cabeleireiro. Era gay ir ao cabeleireiro. Então dizias que ias ao barbeiro. Apesar de não ias fazer barba nenhuma, nem sequer tinhas barba. Sim. Mas ainda há barbeiros a sério. Ainda há, e nem há. sequer estou a falar daqueles dos hipsters. Estou a falar, tu vais ali Sim, aquele que abaixo. corta-te não o sei cabelo quê. à navalha. Sim, exatamente. sim. Mas eu sempre fui a cabeleireiros unissex. Normal. E o meu... Sempre dos estiveste em cabeleireiros- contacto com o teu lado feminino. Sim, assim. um dos cabeleireiros que costuma cortar o cabelo, um deles, claramente é gay. O meu também, Não acho. tenho problemas nenhuns. Está-me ali, massajar a cabeça. Pronto. Está-se bem. O contexto é tudo. Tu fechas os É olhos isso. quando ele te massaja a cabeça? Às vezes fecho, porque até estás lá com os holofotes na cara, né? Com as luzes. E entregas-te à experiência sensorial de alguém a massajar-te a cabeça, ou estás sempre com um certo alerta, com um certo sentimento de alerta? Ele tem que ter noção até quando é que é uma massagem. Por exemplo, porque não é uma massagem, é para me lavar o cabelo. Sim, mas eles fazem uma massagenzinha. Por acaso aqueles não fazem muito. Não? Fazem muito. E estamos a falar de cabeça. Hã? É a de baixo, obviamente. É lavar, eu costumo lavar sempre. Achas que te sentirias mais relaxado se fosse uma mulher a fazer massagem? Depende. Não, é-me indiferente. Ou seja, a única coisa que poderia fazer diferença é, imagina que era uma mulher muito jeitosa. Quando tu olhas e sentes uma atração física. Aí pode mudar. Agora, depois de ser um homem, ou ser uma senhora de idade, ou ser alguém com quem não tens o mínimo de atração, é-me indiferente. Não... Por exemplo, nunca fiz massagens mesmo corporais. Nunca fizeste uma massagem? Não, Vale a pena. nunca fiz. E aí já não sei se me sentiria confortável que se fosse um homem. Um homem tem uma ereção, não sei o quê. Pá, nunca... Não, mas Não sei, ou seja, estou tão virado para a massagem, para a cena de eu quero que me faças uma massagem, não é? Que por acaso nunca tive uma experiência de massagem que fosse de alguma forma sexualizada. Mas foi com mulheres ou com erotizada. homens? Ou ambos? Prefiro. Não prefiro, por acaso. Acho que a maioria foram mulheres porque sim, mas... Porque sim, calhou, não é? Não, calhou, não. E perguntaram... Mas já me aconteceu... Lembro uma vez, já há vários anos, perguntaram-me assim, prefere mulher ou homem? E eu, por acaso, não sei se respondi, é indiferente. E desejei que fosse uma mulher. Sim.
Estou a ser completamente honesto. Ou à queima-roupa respondi uma mulher. Pois. Mas, ou seja, se racionalmente me perguntarem, é-me indiferente, desde que seja bom massagista, porque é preciso ter mãos fortes para a massagem. Pois é. Mas é, por um lado, se tu dizes que preferes uma mulher, também pode ser interpretado. Olha este, vai, pensa que tem punhetazinha no fim, não? Estás a ver? Portanto, também é um perigo. Fácil movimentar-nos por o mundo. Mas se dizes que é um homem, queres um homem também. Olha este. Que é a massagem com o rolo nas costas. Há aquele clássico episódio do Seinfeld em que o George vai fazer uma massagem com um homem e fica em pânico e depois regressa e diz I think it moved. Sim, não é? E o Seinfeld diz, não, se calhar tu é que me mexeste. Eles estão a falar do piso, obviamente. Sim. Não, it moved. Não precisou de ajuda. Pois é, eu por acaso nunca fiz, já ando há uns tempos para fazer, mas ainda não se preposicionou. Eu acho que tu és um homem que devias cuidar de ti mesmo, aceitares que alguém cuide de ti, amares-te a ti próprio. Devia fazer umas massagens relaxantes para dormir melhor. Eu gosto, das minhas massagens gosto de tipo... bruta. Que seja, não há cá vestinhas, quero sentir ali no limiar da dor. Não. É bom. Nunca fiz, tenho que experimentar. É isso. Tem umas coisas que... Olha, se alguém tem um spa de massagens e quer oferecer uma massagem uma casa de massagem tailandesa na Amadora, num prédio refundido. Mas olha, voltamos à questão da saúde, porque ficámos de falar da experiência de ir ao médico e do terror, ou não, de estar numa sala de espera aguardando os exames. Sim. Nós falámos isso um bocadinho para os patronos do vídeo na semana passada, no final, no bónus, mas decidimos que íamos explorar isto, especialmente tu, que és um perito eu estou ligado na arte do pânico. Estou ligado neste momento, estou a fazer um exame cardíaco há uma semana e tal. As pessoas na câmara poderão ver aqui, vão-me despir. Estou aqui ligado, tenho um aparelho aqui ao pescoço e sempre que eu sentir uma arritmia, se sentir, carrego num botão. E ele vai gravar 2 minutos antes, 2 minutos depois. Mas tu sentes a arritmia mesmo? Sim. E então vou tirar sexta-feira. Mas até agora não tive umas pequenitas normais. Não tive daquelas grandes que às vezes tenho, que essas é que era importante detectar para ver se vou falecer ou não. Ok. Mas é assim. Pronto, eu como já tenho mais de 40 anos, fui fazer o designado check-up anual. Não. Quando me mandaram fazer os exames todos, eu procurei, entre aquela linguagem técnica, se me iam enfiar um dedo no rabo. Era fixe o exame, chamar-se mesmo dedo no cu. Sim, né? aliás, telefonei ao meu irmão que tinha ido fazer uns... Há um tempo, meteram tal uma coisa pelo rabo. Ele disse, não, hoje em dia a ecografia permite, a menos que achem que tens alguma coisa, então... E aconteceu uma coisa, hoje em dia recebes logo as análises, não é, no e-mail, fui ver, parecia tudo bem, sabendo obviamente que havia alguma coisa que eu não podia não interpretar, e depois recebi as ecografias, como o médico que me tinha feito as ecografias tinha dito, olha, está tudo bem, não é? Há sempre ali uma baliza de incerteza que tu não sabes, o gajo, porque ele olhou para parecia que tinha olhado para aquilo 2 segundos, não é? Mas... E agora, rufo de tambor. Não sei se é o teu telefone ou o meu que estão aqui. Eu vou pôr em modo voo. Deve ser o teu. Não, o teu, estás aí mas eu não queria estar porque isto é muito pouco. Ali a usar a câmara. Tenho medo de desligar, que a câmara se desliga. Acho que não, mas sim, continuamos. E quando peguei nos únicos exames que eu não tinha visto e não tinha qualquer... opinião sobre eles, nenhum médico. E que exames eram? Eram os raios-x de tórax. Ok. Ok, já, sim. E estava lá uma incidência. Pois. E eu li uma incidência. Uma incidência quer dizer que há aqui alguma coisa que é digna de ser notada. Uma incidência de cancro, foi o que tu pensaste. Exatamente, incidência de cancro, tem uma mancha, não sei o quê. Pensaste ao menos é só uma? Não, pá, não sei, tipo, o teu cérebro dispara, não é? Comecei logo, não sei porque imaginei-me logo a fazer uma cirurgia em que me tiravam um pulmão e que tinha que viver com uma cicatriz, e depois comecei, deve ser muito duro, tipo pós-operatório, não sei o quê, e depois a minha cadela, quem vai ficar com ela, até que o médico me chamou e eu entrei e ele disse, não está tudo bem? Eu, não está tudo bem. Não, então porquê? Eu dizia uma incidência. Tu sabes o que é uma incidência, não é? Como boa hipocondríaca, eu sei os termos técnicos, quase todos. É uma incidência de raio-x, tiraram-te um raio-x. Exatamente. Basicamente, é isso. Mas portanto, se fosse a ti ia fazer agora outra, porque se calhar...
Perdão. Portanto, o meu problema era eles terem feito um raio-x. Um raio-x, exatamente. Tiveste sorte de não dizer 3 incidências. E tu Então ficavas aí em pensei, pânico. pronto, aqui já fui, vai-me dar um mês, vou-me começar a despedir. Seja, o médico deve ter ido contar essa para casa à família, de certeza. Sim. Só que não deve ter sido o primeiro. Não, Já deve ter acontecido. Por exemplo, acontece quando vais fazer análise ao sangue, se fores vacinado com a hepatite B, aparece, não sei se aparece sempre ou se pode aparecer, aparece positivo. Sim. Porque tens os anticorpos e Sim, ele sim, detecta. sim. E um dos médicos disse-me logo, olha, vai aparecer aqui, não se assuste. Mas é pessoal que se assusta bué, porque vê lá aquilo. Mas eu sou... Também já me aconteceu. Também já te aconteceu, já. Eu, por exemplo, eu chego ao médico, não é? Digo, olha, eu ando a sentir umas extracístolos, depois não sei se tenho uma arritmia sinusal ou não. E o gajo, tipo, você já andou no Google, não é? Sim. Oh, amigo, há muitos anos. Eu já sou cardiologista, quase. Com a minha panca. E Portanto, provavelmente vais morrer de ataque de coração. é possível. Como a maioria de nós irá morrer, não é? É uma das principais causas. Mas é o que eu penso que é. Eu já fiz os exames todos, várias vezes. Mesmo que eu tenha alguma coisa que nunca foi detectada por algum motivo, a minha probabilidade, se calhar, de morrer de ataque cardíaco é menor do que uma pessoa que nunca fez os exames, não é? Porque eu já fiz ecocardiogramas, o coração está saudável, é forte, está tudo bom, as arritmias já foram apanhadas, algumas são benignas. Pronto, portanto, a minha probabilidade de morrer, porque eu perguntei, ele, mas está tudo bem, e posso fazer desporto à vontade, à bruta? Ele pode, e o FER? O FER morreu e fazia os examezinhos todos, e deviam ser exames mais cuidadosos do que o meu, não é? Porque o gajo valia milhões. E ele, sabe como é que é? Isso é, às vezes, há um que passa ali no crivozinho, são casos e casos, mas é muito raro, são muito amplificados. E eles também tomam merdas. O médico disse. O gajo disse. Yeah. E muitos deles tomam merdas. E depois, pumba. E além disso, se querem queixar, também tem que às vezes é defeito de fabrico, tem que se queixar ao criador. Pois o criador é que fez ali o mau acabamento. Sim, tem que ir aos pais, tem que se queixar aos pais. Mas eu, como tenho Estava casos a falar de de família, Deus tive um mesmo, tio eu sei. Como tive um tio que morreu de problemas cardíacos, pronto, é fazer o double check para ter a certeza que está tudo bem. Mas supostamente as mulheres têm uma maior capacidade à dor do que os homens, não é? Por causa do parto. Ou seja, estariam equipadas. Já viste uma mulher levar um soco na cara e um homem levar um soco na cara? Não já viste sei. algum homem a ter um filho pelo rabo? Pois é, não. Mas também nunca vi uma mulher ter o filho pelo rabo. Não, acho que sim, dizem que tem. Dizem que tem uma tolerância maior. Se bem que, já levei boladas nos tomates. Está bem. Pois, as mulheres não têm disso. É uma dor que a mulher também nunca vai perceber o que é. Não. Porque é uma dor muito diferente de todas as outras. Muito, é verdade. E às vezes eu lembro de jogar a bola e vinha aquela, raspava só. Sim, e tu, sim. E pensavas, está a chegar. Mas há aquele, exatamente, delay. todos os homens sabem que há aquele delay, há aqueles 2-3 segundos que tu dizes, isto vai doer imenso. Yeah. E depois há uma certa sensação de familiaridade, porque é uma dor tão específica que tu, não é? Sim, e é uma dor muito de... Às vezes quando sinto, agora, raro alguma vez que pode acontecer, transporta-me para a minha juventude. Porque quando era puto era todos os dias, né? Jogar à bola, levar boladas, levar pontapés. Podes vomitar. Podes morrer. Sim. Podes morrer. Podes morrer. Podes morrer. Até me estou a agarrar. Agora, há pouco tempo houve uma notícia de um gajo que rebentou-lhe um tomate com uma cena e o gajo tipo esveio sem sangue. E a minha mãe contava uma história, porque a minha mãe sempre... Eu sou hipocondríaco por algum motivo. Por exemplo, eu fazia natação e nadava bem, cheguei a ganhar algumas provas e não sei o quê. E a minha mãe dizia-me, não te esforces demasiado, não te esforces demasiado. E uma vez que eu queria fazer e patins, queria experimentar fazer, e a minha mãe contou-me uma história de um filho de uma amiga dela que tinha levado uma bolada, uma esticada nos tomates e que tinha morrido. E eu giro. Então já não quero fazer E não sei se esse caso era um mito ou não, mas este eu vi nas notícias há pouco tempo. A esticada nos tomates era porque ele jogava hóquei ou porque frequentava salas escuras em saunas gay? Nunca saberemos, mas vi. Levou uma esticada. Visto tinha 12 anos, não sei. Calhar era na catequese, provavelmente podia ser. Olha, por falar nisso, há um documentário que já ouvi falar bem, chamado... É um documentário espanhol, uma série documental, Exame de Consciência, acho eu, sobre abusos da Igreja Católica em Espanha. Não vi. Parece-me interessante. São só 10%, não é? São só sobre 10% da igreja. Exatamente.
Olha, e há outro documentário que comecei a ver e gostei muito também no Netflix, chamado Murder Mountain, que é sobre... Murder Mountain é um sítio no norte da Califórnia, com imensa vegetação, junto à costa, mas com uma vegetação muito densa, que nos anos 60, para onde foram nos anos 60 muitos hippies, naquela onda de quererem fugir da civilização, e começaram a plantar cannabis. E então é toda a história desde os hippies que foram para lá com as melhores intenções, até que depois começaram a vir os bandidos, não é? Como dizem dos hippies, de repente comecei a ver aqui gajos tipo com o chapéu virado ao contrário do beisebol, e que metiam fotos e vídeos daquelas máquinas que disparam dinheiro, sabes? Que os rappers têm nos vídeos e não sei o quê. Sim. Então é muito engraçado ver o paradigma de mudança da cultura, e depois o paradigma eles acompanham até à legalização para consumo recreativo, não é? E ao mesmo tempo aquilo é um sítio onde há imensos desaparecimentos e homicídios. Eles começam também a ligar isso à questão das drogas. E mais do que tudo, há uma das coisas interessantes, que é que mostra vários pontos de vista, e de como é que, é uma coisa que nós aqui tentamos falar, como é que as coisas não são tão simples. Claro que é muito melhor tu legalizares a droga e não teres os problemas do tráfico, do mercado negro, sendo que não os consegues eliminar logo. Mas, por exemplo, depois falam dos problemas dos tipos que se querem legalizar e que vão competir com as grandes farmacêuticas. Sim. E que têm muito mais dinheiro para comprar as licenças, para fazer lobby, para uma série de coisas. É interessante aqui. Sim. Aí mais passa por tu teres a tua plantaçãozinha em casa para consumo próprio. Acho que essa é a grande vantagem. Não tens que dar dinheiro a ninguém. E ficas a perceber da agricultura. Também pode ser uma boa skill. Eu não vivi o Ícaros. Não, o Ícaros é do caraças. É fixe. E comecei a ver aquele gajo russo do doping é genial. É o boss. É o boss. E comecei a ver o Take Your Pills. Sobre... Não me agarrou, mas assustou-me bué. Mas ainda não vi tudo. Porquê que te assustou? Porque pelos vistos, tipo, a miúda chegou à faculdade, toda a gente toma Adderall, tipo, Ritalinas e essas merdas para se concentrar. Por exemplo, no Brasil, o Rivotril, que é uma espécie de ansiolítico, toda a gente, mas acho que era um dos medicamentos, não o mesmo, o número 1, há uns anos, mais consumido no Brasil. E então aquilo é assustador. A pressão que colocam nos putos, e se um toma e tem melhor performance, os outros também querem, e depois começam todos a tomar e ficam todos viciados e nem percebem. É tipo o Fer e os trades. Sim. E pronto, é isso. Mas o Adderall é tipo um speed, não é? São metanfetaminas. Metanfetaminas que o que faz é... segundo o que eles dizem, quem toma aquilo diz que primeiro tem os resultados nos exames muito maiores. Porque aumenta a concentração, a atividade cerebral aumenta, ficas com o pensamento mais rápido, mas depois não sei, deve ter aquela ressaca, não é? Depois quando deixas de tomar deves ficar burro, que nem um calhau e deprimido. Acho que esse é um dos grandes problemas. Já além deve interferir no sistema cardíaco também, não é? São metanfetaminas. Mas então todos os putos de 18 anos, 19 anos, toda a gente toma. Mas é curioso, tu andas em Harvard, estás a tirar num curso, tomas o Adderall, não é? Sim. Ok, continua a tua vida, não é? É o contexto. Se és um gajo no Novo México a fumar crystal meth, que julgo que é a mesma coisa ao princípio, são vitaminas, não é? Já és uma escória para a sociedade e vais preso. Sim. É o contexto, é a mesma coisa que a Demi Lovato tem uma overdose, coitadinha, ela tem problemas com a droga, coitadinha. Temos que a ajudar, mas depois vês um gajo a pedir na rua, não dou dinheiro para a droga, mas quando paras os álbuns e vais aos concertos da Demi Lovato. E vais lá pôr um coraçãozinho no post. Sim, e vais lá e muita força. Portanto, depende sempre do contexto, não é? Eu sinto que nós ainda não estamos no ponto de nos podermos drogar e das pessoas pensarem, coitados, acho que ainda era tipo, olha aqueles, tinha do Patreon, era para a droga e não sei o quê. Portanto, ainda temos que esperar mais um bocadinho para fazer festas com coca e heroína. Já para não falar que depois os patronos premium vão poder ir a essas festas, claro. Sim, podem cheirar uma linha de coca do nosso cu. Vai com pelo. Se querias fazer uma campanha para dissuadir as pessoas de se drogarem, era mostrares nós com uma linha de cocaína no rabo, digo-te já.
Eu penso que havia um maluco Sim. maluco Havia sempre. que pagava bem para isso. Estás a ver? Não por sermos nós, mas porque querias Especialmente se fosse um maluco às 5 da manhã que já não tivesse coca e que lhe Sim, dissesse sim. há ali mais. 100 paus. Sim. Vai com pelo, mas é bom. Mas vai bom. Olha, ok, acho que doenças por agora. Sim, mais sustos. Já alguma vez tinhas apanhado mais sustos em termos... Uma vez que fui a senti uma dor no testículo e fui a um urologista que basicamente era um calhau com olhos Sim. e que tinha a sensibilidade de um psicopata indiferente. Sim. De um talhante. De um talhante. De um talhante. E que epá, eu lembro-me de tinha uma dor e o gajo sabe, vamos ter que fazer uns exames, não sei o quê, tem aqui uma coisa, um carocinho, não sei o quê. E obviamente logo eu não perguntei mas o que é? E ele não me deu diagnósticos possíveis, disse, veja, vá lá, faça lá embora e depois logo vemos. Agora não lhe vou dizer sei lá o que é. Nem uma festinha, sabes? Sim, nem nada. Um beijinho nos tomates, nada. Eu lembro que na altura, que foi há muitos anos, eu tinha escrito um artigo muito grande sobre o Lance Armstrong, quando ainda não sabia que ele era um drogado. Sim. Para uma revista masculina, não me lembro se era a GQ ou uma dessas revistas, e tinha lido a biografia dele e falava da história dele ter tido cancro nos testículos e tinha cortado e tinha congelado o esperma e essas merdas todas. Portanto, havia ainda mais essa história, sendo que eu não me sentia um ser singularmente dotado fisicamente como o Lance Armstrong. Também não tomava esteroides, não é? Portanto, o peso daquilo era maior. Depois nada, era uma inflamaçãozinha num canal que se curou com, acho que antibióticos. Pois, sim. Normal. Mas foi assim o único susto. Não é? Ainda para mais nos testículos, porque há todo um simbolismo, não é? Sim. Sim, eu tive... um dos maiores... por acaso não chegou a ser bem susto aí, mas eu conheci um gajo que tinha morrido com 30 e poucos anos, tinha morrido com um tumor na cabeça, assim, quase do nada. Tinha descoberto, disseram, não dá para operar, você pode ter uma semana, pode ter 2 anos. E o gajo passar 3 meses, pumba, morreu. E eu andava numa altura que eu andava com boas dores de cabeça, andava a ver, o que me assustava mais era tudo desfocado. De repente, eu começava a ver tudo desfocado durante 10 segundos e doía em boa a cabeça. Eu fui ao médico, ao neurologista, e o gajo disse, vamos fazer uma ressonância para ver. E eu logo aí não receitam ressonâncias por dar cá aquela palha, né? Se bem que era no privado também. E eu fui fazer e estava naquela. E tiveste naquela máquina? Sim. Que faz aquele Quanto tempo é que tens de estar lá? Meia hora, para aí. Só tenho ideia que sim, foi 20 minutos, meia hora, ou mais. Mas não tinha nada. Não sei até hoje o que é que possa ter sido. Foi quando eu comecei a trabalhar mesmo. Não sei se era cansaço acumulado, se era stress, mas eu nem estava especialmente estressado. Se era tipo não usar óculos. Tipo, eu tenho óculos desde os 18 anos, mas nunca os usei. E devia ser uma série de fatores acumulados, principalmente cansaço, e nunca mais tive. Mas mesmo noutras alturas já tive cansado, nunca mais tive. Não sei o que é que foi. Depois na altura fiz uma cena até para começar a dormir melhor, tipo um tratamento de melatonina, tipo, para te repor os níveis, para te regular o relógio biológico. E funcionou bem, mas depois já desregulou tudo passado uns tempos. É assim. E agora és este caco humano que temos aqui. Mas já na minha cabeça já tive problemas cardíacos, já tive cancro em várias zonas do corpo, já tive tudo, como bom hipocondríaco que sou. Hoje em dia já aprendo um bocadinho mais a relatividade, sabendo que com o avançado da idade a probabilidade de eu estar certo será... Sim. Por cada vez um dia que eu vou ter e vou dizer, eu disse, eu não sou hipocondríaco, eu acertei, é cancro, chupem. Tu imagina que tinhas uma doença que se tornava cada vez mais incapacitante e que ou uma degeneração física ou neurológica, que tu sabias que ias ficar demasiado dependente das outras pessoas e que possivelmente não querias ter essa vida. Eras menino para meter-te num avião e ir à Suíça acabar com a tua vida? Acho que não. A não ser... Ou seja, depois de testares, eu acho que sim. Agora antes... sim. Ias para lá preparar a cena, não é? Não sei, porque há tantos tratamentos também novos a sair e o avanço agora acho que vai ser... E é sempre exponencial. Imagina que tu estás 3 ou 4 anos entravado e uma merda, mas que depois há qualquer coisa que te pode tirar dali. Acho que há sempre essa esperança. Portanto, só depois de estares lá é que deves pensar, já não quero mais isto. Nem mais um dia. Prefiro morrer.
Mas sim, gostava de pelo menos ter o poder de escolher morrer em dignidade, acho que sim. Eu não sei se eu teria a coragem de matar, né? Não sei se teria essa coragem, mas... Farias uma festa de despedida? Isso fazia. Aí sim, drogas com força. As drogas que eu nunca dei na vida, que são quase todas, né? Menos a ganza, e aí dava tudo. Eu acho incrível um gajo em fase terminal não poder dar nas drogas que quiser. Ou um velho num lar, se quiser tomar LSD ou cogumelos mágicos, não poder. O Estado dizer não podes, morre aí com sofrimento. Se ele quiser pode, se ele arranjar um dealer pode, não é? Sim, mas devia ser prescrito. Percebes? Estás num cancro terminal. Toma LSD, claro. Escapa não deixa a tua mente ir para o outro lado e estás um bocadinho... Bem, mais do que tudo, as drogas como o LSD ou alguns cogumelos, mais até do que as outras drogas, cocaínas, heroínas, ou seja, a experiência é uma experiência metafísica, não é apenas uma coisa lúdica no sentido... Exato, sim. Toda a gente que as fez, inclusive eu... É uma experiência muito, muito interessante que eu acho que as pessoas deviam ter. Pois é, umas pessoas não fazem porque está o erro, o problema de teres uma bad trip ou de ficares bilu da cabeça, aquilo bater mal, há alguns casos, acontece. Só quando estás naquele estado mas já isso tem que ser terminal... maus ácidos, tens que estar num estado emocional muito... Sim. Se for um ácido limpinho, bom, tu fazes um gajo... que estejas disponível para aquilo com uma boa atitude, dificilmente tens uma má trip. Pois sim, também acho que sim. Eu podes nunca... atrofiar, ou seja, podes atrofiar num ou outro momento. Sim. De repente percebes que estás há meia hora a olhar o mar em gigante, né? Mas não, até porque essa questão em relação às drogas como o LSD, há dois planos de experiência. Que é super atrativo e lúdico, que é o estímulo visual. Ou seja, tu vês realmente cores e detalhes e como se tivesse supervisão. Agora, eu via coisas, mas nunca senti... Ou seja, eu sabia que aquilo não era real. Sim, não, acho que o LSD sim, não tem tanto... Tem mais alucinogénico mesmo, a sério. Acho que é mais os DMTs e os sim, mas mesmo com os cogumelos... ou seja, eu vi coisas tanto com cogumelos como com LSD. Mas em nenhum momento... eu achei, isto é real. Pois, sim. Estás a perceber? Ou seja, eu estava a curtir as visões que estava a ter, sabes? Então, apesar de que a experiência com o cogumelo foi um bocadinho mais atrofiante em algum momento. Até porque o cogumelo pode dar uma reação física que o LSD não te dá, porque é estômago, a ver, podes ficar enjoado. Mas há essa cena do estímulo de ver cenas, os sons. Eu lembro-me de estar a olhar, uma das vezes que tomei, foi numa casa com amigos e já era de noite e estavam as luzes da piscina ligada e o foco da luz na piscina com todas... eu via as partículas e os bichinhos e aquilo era uma galáxia, percebes? Era um universo, isso não. Mas depois, além desse lado de lúdico que eu chamo quase de Disneylandia, há também um lado que é mesmo metafísico, é tu sentes... não estou a dizer que eu não achei que existia Deus ou que entendia o funcionamento, mas tem mais a ver com a ausência, com a anulação do ego. Sim, não é? Sim. E tu te veres a partir de fora e de veres as coisas como um todo e não veres o mundo apenas a partir da tua visão antropocêntrica do mundo. Isso é uma experiência que nós que estamos constantemente inundados, não é? Somos tiranizados pela nossa visão do mundo, é uma experiência que eu acho interessante. Sim, era algo que eu gostava de experimentar, mas só... Então vamos experimentar um dia. Lá está, só imagina que voltaria, porque já foi possível usar LSD, surgiu como uma cena terapêutica, não é? Não sei se surgiu, mas foi usado durante muito tempo por psicoterapeutas, psicólogos e psiquiatras. Se voltasse a ser, e fosse com acompanhamento médico... Mas ainda existem terapeutas, imagina que no mundo que ainda utilizam essas drogas. No mundo, sim. Mas se calhar em países... Não vou para a Nicarágua, vão ter uma tribo de LSD, percebes? Imagina que cá era possível. Se calhar eu ia dizer, olha, gostava de fazer então, isto. Mas imagina que ias com um grupo de amigos e eu acho que tem sempre de ser feito num sítio seguro. Eu como hipocondríaco que sou, é muito difícil para mim experimentar isso. Porque eu mal tomar, eu vou ficar, que eu vou ter um ataque cardíaco. Mas isso do LSD não dá ataques cardíacos. Pois, não sabes, percebes? Não sabes. Não se manifesta fisicamente, só nos teus processos cognitivos. E DMT, por exemplo, seria uma coisa que se calhar mais depressa tomaria, porque é uma coisa natural que o teu corpo já produz. Durante os sonhos estás a ser inundado com isso. E é mais seguro, acho que de todas, acho que é o mais seguro. O LSD é mais seguro do que o álcool. Alugávamos uma casa num sítio porreiro, tipo no campo, não sei o quê, onde sentisse seguros, e ias com um grupo e 4 ou 5 tomavam. Difícil. Não. Tive a ter acompanhamento médico. Para a minha hipocondria não... Então e se fosse um deles fosse médico?
Se fosse especialista nisso e já tivesse, sabe? Se fosse um médico que chega lá, como é que é, putz? Vas a comer cogumelos. E eu dizia, se calhar não. Se calhar não. Se o médico fosse o gajo mais drogado de todos. Se fosse o José Carlos Pereira, estás a ver? Se calhar eu não confiava muito. Ai, olha, mudando aqui para outro tema que eu não pus no alinhamento, mas que vi mesmo antes de vir para aqui e achei que era interessante e que faz uma ligação com um dos temas que falámos na semana passada, que era o dos comentários. Há um amigo meu chamado Ricardo J. Rodrigues, que é jornalista do Diário de Notícias. Pá, eu considero um dos melhores repórteres neste momento, faz reportagens incríveis, já ganhou variedíssimos prémios. E ele escreveu no outro dia um texto em que diz que fez umas experiências relativamente às caixas de comentários e que o que ele fez foi escolheu 10 comentários e o critério era que eram comentários em artigos que ele considerava sérios, portanto não eram artigos sobre os calções do Ronaldo, não é? Sim, ou da prima que traiu o namorado no casamento. Exato. Quem? Nunca vi, é só CMTV, o Correio da Manhã. Pá, a esmagadora maioria dos artigos que eles põem agora, ou não é esmagador, mas muitos, que é tipo: mulher trai marido com o melhor amigo no dia do casamento. É isto. É isto, vai buscar, mulher é apanhada a fazer sexo pelo marido que também andava a fazer sexo com a amiga do tio. Mas achas que há aí um viés contra a mulher que dorme? Não. É igual para homens e mulheres. Homem engravida mulher e sogra ao mesmo tempo. Okay. Achas que eles fizeram um estudo do público e viram que esses temas batiam... E tu vês, tem muitos comentários e muitos likes. A maioria dos comentários diz: isto é ridículo, não devia ser notícia. Pois, só que estás a comentar, clicaste para abrir, eu próprio, e isso é o que lhes interessa. Eles vão buscar o Daily Mail e essas merdas, tabloides ingleses, e traduzem e põem, porque nunca é cá, sequer. E ainda se fosse em Portugal, ainda podia ter a sua piada, mas nunca é sempre no Congo. O que é que interessa no Congo? Um gajo traiu a mulher. Ainda por cima isso deve acontecer milhões de vezes por dia. Sim. Está sempre alguém a trair alguém. Sim, às vezes há uns bem insólitos que tu ficas, ok, tipo, é uma notícia insólita, até tem piada. Há outros que é tipo, noivo trai mulher no dia de casamento. Pá, chama-se casamento. na despedida de solteiro, pá, deve haver se calhar 80% de traições aí, não sei. Tanto homens como mulheres. Ok, dizia o Ricardo que escolhia comentários em artigos que considerava sérios, que considerava que os comentadores também pareciam sérios, ou seja, que não era só cabrão do caralho e coisas do género, não é? Ou seja, que havia na forma como escreviam, que havia alguma seriedade. Não estudavam na Universidade da Vida, não é? E que usassem um termo que eu não sabia, mas parece que é muito usado em comentários, que é jornalixo. Sim. Ok. E o que ele fez foi, mandou mensagens para essas 10 pessoas, mensagens conciliadoras, tipo Sarah Silverman, como nós fizemos, mas que basicamente, educadas, Mas identificava-se como jornalista? Sim, identificava-se. Como autor? Ou seja, porque os artigos não eram necessariamente dele. Ok. Mas identificava-se como jornalista. Ou seja, ele estava a fazer quase um trabalho jornalístico. Sim. Não é? E ele diz que nos 10 casos recebeu sempre a mesma resposta, que era, só tinham lido o título. Nos 10 casos, todos decidiram apagar esse comentário depois de lerem a história completa. E nos 10 casos, afirmaram-se surpreendidos pelo contacto dele e também envergonhados pela sua própria superficialidade. Sim. Ele disse que não quer extrapolar a partir disto, isto não é um estudo, foi uma experiência que ele fez. Mas ele pergunta se não deveria haver, já houve em alguns jornais, acho que não, ele fala aqui no jornal, não qual é que é o jornal, se é o The Guardian, mas que havia jornalistas só a fazer isso. E também faz outra pergunta que é, ele faz isto como pergunta: quando um comentário é racista, xenófobo, homofóbico, falso, deve ou não o autor ser responsabilizado perante a lei? Se a lei condena penalmente a difamação e a discriminação, porque tem a internet um estatuto de exceção em relação a isto. É uma pergunta que ele levanta, ele não diz que tem que ser assim. Sim. Bem, basicamente fala dessa questão de se nós devemos ou não, quando digo aqui confrontar as pessoas, não no sentido de confrontar, dizer seu cabrão, tu és isto, tu és mentiroso, mas de fazer as pessoas questionarem-se a si mesmo. Eu achei isto interessante. Sim, não, eu acho que sim, e acho que os jornais online deveriam ter essa responsabilidade, acho eu, de vez que um leitor está a comentar porque só ouviu ler o título, se calhar devias ir lá e ensinar. Não acho que
Epá, porque os mídia têm um bocadinho a responsabilidade de informar Sim. e de educar, não é? E então acho que podia ser interessante. Quanto à responsabilização, epá, é difícil de ser primeiro, porque seria impossível. Em termos, não conseguias, é processo em tribunal, entupias do sistema, não é? Mas eu sou defensor que as pessoas podem, por exemplo, ser racistas e podem afirmar-se como racistas. Isso não é crime. O que não podem é fazer propaganda racista e incentivar a crimes de ódio, não é? Mas uma pessoa pode dizer, eu não gosto de pretos. Está no direito, não é crime. A pessoa pode fazer isso, a não ser que tenha um cargo público, não é? Seja candidato a algum partido ou uma coisa assim, porque aí já está a incentivar, está a fazer propaganda. Portanto, é difícil e acho que não se deve censurar. E acho, acima de tudo, que haveria a responsabilidade jornalística se alguém for comentar como boato, ou dizer isto não é assim porque eu li aqui e for uma notícia falsa, aí se calhar sim, deveria haver uma obrigação de, olha que não, que isto assim. Mas o que eu acho muito curioso aqui é realmente a reação das pessoas. Ou seja, eu acho que a maioria das pessoas... Quando são confrontadas. Quando se confrontadas, porque assim, nós criámos aqui uma espécie de quase de compulsão, todos nós, de que a resposta é sempre reativa, não é? Tu dizes isto, então és o idiota, não é? Tu não concordas comigo, então... E muitas vezes as pessoas estão a ser idiotas, mas tu tens a tendência, especialmente tu Guilherme, mas pronto, tu fazes por uma questão de showmanship, não é? Faz parte do teu trabalho, sem piada. Mas vamos falar num plano de pessoas, de tu queres... simplesmente conversar com aquela pessoa e dizer, olha, eu não acho que é assim. Eu começo a ver cada vez mais, e especialmente a partir destes últimos anos, não é? De que maior crispação e polarização, de que talvez as pessoas com capacidade para fazer essa abordagem mais pacífica, como ele fez, e dizer, olha, veja lá isto, pense por si, eu acho que é capaz de ser mais eficaz do que partir para a guerra, sabes? Não, eu digo isto do ponto de vista pragmático, não porque sou necessariamente bonzinho Sim. Não, eu sou adepto disso em alguns casos. E eu próprio faço isso às vezes. Por exemplo, se eu vejo que a pessoa ficou ofendida com uma piada porque não a percebeu, não percebeu o alvo, eu pergunto, então mas explica-me lá porque é que ficaste ofendido. E a pessoa, porque não se brinca com isto. Mas onde é que eu estou a brincar e a ofender isso? Sim. E a pessoa não diga, mas porquê? E chega ali um ponto que a pessoa percebe, ok, percebi mal. Já me aconteceu muitas vezes isso. Eu gosto de fazer esse exercício. O pessoal diz muitas vezes, não explico piadas. Eu acho que às vezes podes explicar. Eu acho que vais ensinar aquela pessoa a ver podes ensinar aquela pessoa a ver o humor de forma diferente e da próxima vez pensar, espera lá, será que eu estou a perceber bem a piada? Eu acho que não é por acaso que a psicoterapia funciona por tu chegares ao descobrimento de ti próprio, seja do trauma, seja dos teus comportamentos, e não para o psicólogo dizer você é isto ou você passou por isto. Portanto, eu acho que os seres humanos não gostam que lhes digam o que é que devem fazer. Digo, faz isto, faz aquilo. Fez isso com as crianças, não é? E que se o processo for, olha, vamos conversar, olha, já pensou sobre isto, se as pessoas chegarem lá por si próprias, eu acho que é mais fácil elas talvez não perpetuarem esse comportamento e perceberem o... Sim, não é? Sim, pode ser. Não, eu acho que há pessoas que não vale a pena, não é? Claro. Há outras, lá está, aquelas que eu vejo que estão ali no limite e se calhar não perceberam, ou se calhar estão a passar um dia mau, às vezes, principalmente quando é privada, quando me mandam mensagem privada a ofender, eu às vezes tento perceber qual é o que é que está ali na base. E às vezes funciona, outras vezes não. Acaba comigo a mandá-los para o caralho direto e pronto. Mas uma vez, já mais do que uma vez, mas por exemplo, isso que é quando eu escrevi o texto dos 10 argumentos ou razões para não aceitarmos os refugiados, não é? Que era exatamente o oposto. E houve pessoal dos dois lados a ficar ofendido. E houve um que disse: és um xenófobo de merda, filha da puta. E eu disse: olha, ou não leste, ou és burro. Sim. E ele: realmente não tinha lido, mas agora um pedido de desculpa por me ter chamado burro. E eu disse: não, ou não leste ou és burro, se não tinhas lido, não te chamei burro. E o gajo: tens verdade, tens razão. Afinal sou uma beca burro. Sim. E nesse caso, por exemplo, o gajo não tinha lido, e quando é esses artigos que eu percebo que o pessoal não sequer percebeu, eu fiz agora há pouco tempo um texto para o SAP 24 que era: a cannabis é a pior droga do mundo. E que era um texto que qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebia que era ironia, porque eu dava o exemplo da Holanda, que está em todos os índices está melhor que Portugal. E eu dizia, pois, mas a escolaridade é maior porque os professores estão sempre mocados e corrigem mal os testes.
E o pessoal, como é que é possível dizer-se uma coisa dessas? O sistema lá é muito melhor que o nosso e não sei o quê. O pessoal que estava mocado, que provou, se calhar, o que eu queria fazer o contrário, eles provaram que se calhar a ganza mais faz mal à cabeça, porque aquela gente não percebeu um texto que era claramente irónico, não era aquela, pá, que não dá bem para perceber. E vale a pena ir lá e dizer, pá, pesquisa o significado de ironia. Porque para aquela pessoa se calhar depois ir ler aquilo com outros olhos. Estou-me a cagar se a pessoa gosta ou não, mas... Mas sabes, curioso, um dos grandes mitos sobre a ganza é que te faz de ti preguiçoso. Se tu fores preguiçoso já e tiveres uma tendência e fores um gajo pouco ambicioso, sim. Mas há milhares de exemplos de gajos que são altamente produtivos e que... Depende da ganza também, se é sativa ou índica. Claro, há certos tipos de funções de extrema concentração, estás a fazer uma atividade de repetição, imagina, estás a compor música ou construir um banco ou uma coisa do género, que pode ajudar-te na concentração. Sim. Se fumares uma bolota inteira não vais fazer nada a seguir. Está bem. Percebes? Vais aterrar no sofá a ver televendas e a babar-te. Está bem. Agora estamos a falar no domínio do uso em que te permita funcionar como ser humano, não é? Sim. Há pessoas que fazem a sua vida... que deixam... Ou seja, por isso é que é desaconselhável na adolescência, não é? Que tu és muito vulnerável e tens o teu córtex sem informação e que... É complicado na adolescência tu fumares ganzas, porque pode realmente atirar-te para uma espécie de mudorra que não queres fazer um caralho. Mas imensos gajos, agora estou-me a tentar lembrar, mas quem é que era? Havia no outro dia uma lista de pessoas que fumavam, pessoas que tu consideras, e não estou apenas a falar do mundo do espetáculo, percebes? No mundo das startups, muita gente fuma, sim. Não, eu acho que o único perigo da ganza real, e eu sei porque eu senti, e vou falar um bocadinho disso no meu espetáculo novo, já agora aproveito para promover, novas datas, Lisboa e Porto já escutou as primeiras datas, abril, nova, 16 de março Porto, 23 e 24 de abril em Lisboa. Vão à Ticketline, à FNAC ou à Vorten e vejam. E as outras cidades também está lá tudo. Bom, que era o perigo da depressão pós-fumar, que era no dia a seguir eu estava deprimido até voltar a fumar, e a ansiedade deu-me... E não foi só a mim, eu tenho para aí o meu grupo de amigos, 5, 6 pessoas, toda a gente fumava ganza e só houve uma pessoa... Vocês iam fumar ganza má também. Também fumámos ganza má, ali do bairro 6 de Maio, do Ganza McDrive. Que ele devia ter tipo 6% de ganza. Sim. E só houve um que não foi ao hospital com ataque de pânico e de ansiedade. Então isso devia ser mesmo também da ganza má. Não, mas não foi na mesma vez, foi ao longo do tempo, ganzas diferentes. E porquê? Porque abusávamos. Eu não fumei durante muitos anos, só que houve um ano da minha vida em que era... não era todos os dias, mas era quase. E era, olha, 5 euros de ganza aqui, no 6 de maio. Somos 2, dá para 4 ou 5 ganzas, vamos fumá-la toda. E ali... a aterrar. Isso faz... Naquele documentário que eu falei há bocado, o Murder Mountain, há um dos gajos, que é um dos agricultores, que é um bocado... Por acaso é um gajo um bocado de palhaço, é uma personagem um bocado idiota, mas em que o gajo acorda e estão a filmar o gajo lá na casa dele e o gajo diz, de manhã o meu ritual é beber 1 litro de chá de cidreira e depois dar 8 hits num bongo. Percebes? Tipo, não é... assim, eu já fumei bongo, que é muito mais forte que uma ganza. Eu estou a falar tipo 2 bafos, não estou a falar de... O gajo, com aquela... Ainda por cima, o gajo é considerado um dos... não é só conhecedor, é criadores. O gajo cria umas... eu pensei, como é que este gajo consegue funcionar com 8 hits? Aliás, ele ainda é quando o gajo não é um spoiler, o gajo uma altura está-se a tentar legalizar e vai levar os papéis, vai tipo fazer a reunião em que os gajos vão aprovar ou não, e o gajo diz, não fumei nada hoje porque não quero ir a cheirar a erva, vê-se os olhos do gajo mais limpinhos e tudo. O gajo sai, tipo, aos gritos, aceitaram, onde é que está o bongo? E vai logo esfumaçar-se todo. E eu pensei, este gajo tem um problema. Pois, exato, é pessoal tipo, que é aquela cena do, não, eu não sou viciado, eu fumo todos os dias um bocadinho só. E eu senti que eu me fazia mais rabugento, mas é porque acho que foi o excesso. E porque eu estava numa fase da minha vida que eu estava descontente com o curso, queria mudar, a minha relação na altura também não estava, foi na altura que eu acabei uma relação, começou e estava sozinho e não sei o quê, e acho que tudo se conjugou para isso, para eu sentir que a ganza me estava a fazer malefício. Mas vi à minha volta, depois quando eu deixei, vi pessoal
Epá, que andava mais rabugento, que andava, se não fumasse, estava mais deprimido. E, portanto, acho que se for bem doseado, é como o álcool. Se apanhas uma bedeira de vez em quando com os amigos, não há mal nenhum naquilo. Não é? E se fumas uma de vez em quando, não acho que haja mal nenhum. E há pessoal que eu conheço, que fuma todos os dias, uma para dormir, ou todos os fins de semana fuma um bocadinho mais, e que conseguem funcionar perfeitamente para o tipo de personalidade que eles têm. Aquilo é impecável. Para o meu tipo de personalidade, na fase que eu estava da minha vida, eu senti que me fazia mal. Portanto, o pessoal também quando diz, não faz mal nenhum, não é bem assim. E foi então que começaste a dar no cavalo. Exato. Percebi que fazia melhor. Fazer uma ressaca mais pequenina e deixei de fumar. Não fumo há 5 anos. Se calhar tu és mais de... Normalmente há pessoas que são mais de uppers e há pessoas que são mais de downers. Se calhar tu és mais de uppers. Já precisas de tomar Adderall. Não, por exemplo, cocaína, zero interesse em experimentar cocaína. Já tive cocaína à minha frente. Cocaína não é das drogas, é uma droga muito, muito do ego, muito infantil. Pois, eu gostava da ganza, porquê? Porque me abria para experiências exteriores. Eu ficava a observar mais, ria mais. Cocaína centras-te em ti. Exato, quem eu vejo que já tomou coca ao meu lado só falam deles. Exatamente. E eu não tenho muito interesse em falar de mim. É uma droga muito estúpida. E não sinto que preciso. Portanto, tive zero interesse. Nunca vi ninguém dar na heroína ao pé de mim. Conheço quem já tenha dado, mas nunca vi a dar ao pé de mim. Na coca já vi pessoas a dar ao pé de mim e queres? Pá, eu nunca. Também porque sou hipocondríaco, tenho medo de um ataque cardíaco. Também, mas além disso, não tenho interesse. Eu quando era puto apanhei o meu tio a fumar uma chinesa de heroína. Foi assim uma cena forte. É assim. Com o papelzinho de alumínio, não é? Sim. Eu já vi na rua. Várias pessoas. No carro ao lado do meu, estacionado, na buraca, já vi. Muitas vezes. Bem, olha, é verdade que nós temos falado muito sobre questões de género, de raça, até temos falado porque faz parte do discurso do nosso tempo, portanto é inevitável, e apesar de querer evitar sermos repetitivos, há uma história que eu acho que temos que recuperar, que eu acho deliciosa, que é a do tal governador do estado da Virgínia. Tu viste essa história? Não sei. Ok, porque é tão boa que parece um sketch cómico. Então, o senhor chama-se Northman, acho eu. Ralph Northman, se não estou enganado. E apareceu uma cópia do livro da universidade dele. Portanto, ele já tinha 25 anos, era no último ano de medicina. E há o yearbook, como tem no liceu, em que aparecia, nas páginas dedicadas a ele, uma fotografia de um tipo a fazer blackface, portanto com a cara pintada de preto, e um tipo de Ku Klux Klan. Ok, sim. E depois tinha por baixo uma legenda a dizer vamos embedar-nos, não sei o que mais. Ao que parece, a tradição e a pessoa que organizou o livro disse todas as fotografias são escolhidas pela própria pessoa, não é? Tipo, as pessoas entregam as fotografias, portanto terão sido dadas por ele. E a primeira reação dele logo, pronto, falou-se, tipo, já não tem idade, já estamos em 1984, não estávamos em 1960, ele já tinha 25 anos, não era um miúdo, portanto começaram a cair em cima dele, e a primeira resposta dele foi pedir desculpa e que ele era uma pessoa diferente. No dia seguinte, e aqui começa a comédia, disse, afinal não era eu. Ok. Não era eu, e como é que eu sei que não era eu? Ele estava de blackface? Não, ele disse que não era nenhum dos dois. Ok. E ele diz, eu não era nenhum dos dois. Porque a primeira reação dele foi não sei qual é que eu sou, não me lembro. E depois foi mas peço desculpa e hoje em dia sou uma pessoa diferente e o meu trabalho como político, portanto isto foi há mais de 30 anos, eu sou uma pessoa diferente. Era aquela desculpa que pode ser de certa maneira verdadeira, de foi uma idiotice, foi um ato irrefletido, tudo bem. Não esquecendo o contexto, que com 25 anos já não és completamente adolescente. E há toda uma história de blackface que se calhar para os portugueses é difícil de entender, porque não há nada parecido. Mas que é uma coisa realmente bastante ofensiva, não é? Pelo que representa. Como é vestiste de Hitler e não podes vestir de Hitler? Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa porque, já não tens, hoje em dia já não tens vítimas. Já não tens vítimas do nazismo, ou seja, já morreram quase todas, não é? As que sobreviveram morreram quase todas. Não é uma coisa tão presente, ou seja, é muito mais presente a questão racial nos Estados Unidos e o impacto que tu tens se és um negro nos Estados Unidos, não é? Do que, eu estava a pensar no caso do Prince Harry, não é? Que foi vestido de nazi. Claramente também é uma atitude refletida. Numa festa de máscara, lembras disso? Sim. Tenho a certeza que ele não queria fazer nenhuma apologia do nazismo, não é? Não, mas é Halloween ou não é Halloween?
É que o Halloween Claro. é suposto ser assustador. E há poucas coisas mais assustadoras que o Hitler. Sim. E há poucas coisas mais assustadoras do que um gajo do Ku Klux Klan e essa mentalidade. Eu acho que depende sempre do contexto. Eu sei, mas o que eu acho é que... Agora, percebo que as pessoas... Ou seja, ficam na escala, ofendidas. na escala de poderes causar dor a alguém, ao sofrimento, um europeu vestido de nazi num Halloween não tem a mesma carga e não está, ou seja, não tem a mesma carga na história presente que tem um branco vestir-se de fazer blackface. Não é por acaso que há uma série no Netflix que é baseada, como é que se chama? O Dear White People, que é exatamente isso. A premissa é, há uns tipos que fazem uma festa de blackface num campus universitário. Portanto, se fizeram uma série sobre isso é porque há algo que ainda suscita polémica. Eu não é? sei que suscita. Aliás, tu nem podes fazer, a BBC até fez um vídeo, não podes fazer digital blackface. O quê? Que se eu como branco usar um gif da sim, Beyoncé, sim. estou a fazer digital Isso já blackface. Pronto. já é exagero. O que eu acho é que a blackface, já devemos se calhar, até já falámos sobre isso. Imagina que eles vestiram-se. O gajo fez blackface e o gajo do Ku Klux Klan. E o gajo que estava com blackface estava a dar ordens e a maltratar o gajo do Ku Klux Klan. Era uma inversão. Isso continua a ser racista? Não. É até antirracista. Não é? Portanto, eu acho que tem... Imagina que era tipo aquela cena do Porta dos Fundos. Imagina que o gajo, ou do Dave Chappelle, que era o black do Ku Klux Klan, que era cego. E o gajo fez blackface e andava a fazer de cego vestido de Ku Klux Klan. Tinha piada. Era antirracista. Mas eu sei, mas tu aí estás-te... Eu estou-me a pôr do ponto de vista humorístico, obviamente. Eu percebo isso. E percebo o que estás a dizer e concordo. A questão é que blackface, um branco... pintar a cara de preto, é impossível, mesmo que esteja a fazer isso, é impossível erradicar completamente o que representa isso na história de racial. Estás a entender? Percebo, mas... Mesmo fazendo isso... Mas uma coisa é blackface. Blackface não é pintar a cara de preto. Blackface é pintar a cara de preto, acentuar os lábios, tipo assim, à volta, e ser usado... Fazer uma caricatura. Ser usado para acentuar, para gozar com os estereótipos, tanto físicos como de comportamento dos negros. Por exemplo, o Jorge Morato foi acusado de fazer blackface porque naquele programa de imitações o maquilharam de negro para imitar o Stevie Wonder. Isso não é blackface. Não é. E as pessoas chamam blackface e é preciso distinguir. E então, nesse caso, exemplo, podia ser blackface, como podia não ser. Não sei qual é que foi o por exemplo, propósito. o Jamie Foxx, que tem uma blackface original, não precisa fazer blackface, disse que em relação ao Robert Downey Jr. naquele filme Tropic of Thunder, não é? Sim. Ele disse, para ele aquilo não era uma questão, para ele aquilo é uma sátira ao blackface. Sim, não, e ele dizia, seja pelo contexto, seja pelo desempenho de Robert Downey Jr., eu nem pensei duas vezes naquilo, para mim era um gajo a fazer um papel. Pois, né? exato. Portanto, tudo depende do contexto, tudo bem, estamos ambos de acordo, ainda para mais o gajo era novo, é o que voltamos a dizer, há aqui muitos matizes, Sim, mas era pior, em vez de ser 84, se tivesse sido em 40 ou em 20, era pior, não é? Porquê? Porque era uma altura onde ainda havia escravatura a sério. Era Tá pior. bem, mas estou a dizer é que em 84 a tua consciência social e da sociedade era muito maior do que, não é? Sim. Ou seja, é mais grave ver... A ti faz-te mais confusão alguém ser escravizado hoje do que se estiveres a ler na história que em 1600 escravizavam pessoas. Claro, sim. Mas, portanto, já demos o contexto. Já demos alguns aspectos que podiam servir de circunstância atenuante, ser novo, se calhar a intenção dele não era a pior. Já demos aqui alguns aspectos que dizem, olha, foste um bocado parvo realmente porque já devias saber mais do que isso. Tudo bem, estamos a tentar fazer uma visão equilibrada. Agora, chega ele no segundo dia e estraga tudo. Sim. Então o quê? Dá uma conferência de imprensa em que diz... Apareceu de blackface, isso é que tinha sido. Isso é que tinha sido grande boss. Em que diz... O gajo por cima tinha dito, não sou a mesma pessoa, vejo o meu trabalho como governador, essas merdas todas. O que podia ser verdade. Imagina que o gajo tinha feito um trabalho, ou que fez um trabalho incrível junto das minorias. Temos que ter isso em conta. No entanto, no dia seguinte ele chega e diz, afinal lembrei-me e não era eu em nenhum dos lados. E como é que sei que não era eu? Porque houve outra vez em que eu fiz blackface, mas foi só um bocadinho. Foi um concurso de dança em que eu fui de Michael Jackson, levei a luva e tal. E como é que eu me lembro? Eu lembro-me porque pus graxa, mas só pus aqui nas bochechas. E como vocês todos sabem, não pus mais porquê? Não pus da cara toda preta porque a graxa custa muito a sair. E há um jornalista que lhe pergunta isto. Mas foi dançar qual música? Aquela,
O Billie Jean, sim e tal, foi em 84. Mas fez o moonwalking, fiz, e ainda sabe fazer. E o gajo ia fazer. Sim. E a mulher é que lhe dizer, não é a circunstância apropriada. Yeah, sim. E depois de ver isso, é tipo, É. tipo, és um bocado burro. Pois, epá, estava a Portanto, tentar qualquer discurso que tu possas ter de ter uma visão... porque eu estava a ouvir um tipo que é negro, que é pastor, e ele estava a dizer, porque o gajo é democrata, e o próprio pastor disse, eu não percebo porque é que os democratas queriam em cima dele como se ele fosse o pior dos racistas. Pois. Tipo, deem algum espaço à tolerância, vamos tentar perceber, vamos tentar conversar, vamos perceber que as pessoas mudam. O próprio gajo que é negro, atenção, não é? Que normalmente são os que ficam menos ofendidos. Portanto, o que eu acho é que é muito curioso, não é? Tu já não teres esta capacidade de tentar compreender, porque se tentas compreender estás logo a desculpabilizar, o que não é a mesma coisa. Sim. Mas depois o gajo vem, ou seja, tentas fazer um trabalho de sensatez e o gajo Sim. vem e estraga tudo. Sim. Que eu lembro, não era eu, porque me lembro que fiz outro blackface. É Então, genial. Mas se o outro blackface era, lá está, se era um blackface, um concurso de dança, imitas o Michael Jackson, para mim o racista é tu não pintas a cara. Percebes? Para não ofender. Se tu fores imitar o Stevie Wonder, toda a gente se maquilha, pões um cabelo louro se estiveres a imitar a Madonna e vais imitar o Stevie Wonder Então e não isso- pintas sim. a cara, para mim isso é que é racista. Então e se for um negro imitar o Elton John? Pinta-se de branco, obviamente. Claro. É mais difícil, mas dá. Pá, se não o fazeres com medo de ofender, para mim isso é que é racista. Porque estás a tratar os negros de forma diferente, quase a dizer, estas pessoas não têm sentido de humor, não vamos brincar com isto. Isto para mim é que é racista. Se for uma blackface ou maquilhagem que seja para um propósito que não seja o de achincalhar e o de propagar estereótipos racistas, eu acho que é perfeitamente legítimo. Não é? O sketch do professor Chibanga, do Ricardo Aruz Pereira, o Gato Fedorento, hoje em dia ia ser, toda a gente ia cair em cima, porque ia ser racista. Pá, e aquilo é racista porque ele podia não ter feito um professor negro, não é? Podia ser a Maria Helena, não precisava de ser, mas porque a maioria dos anúncios que te põem no carro é o professor caramba, é o professor não sei quê, são todos negros, não é? A maioria desses que te põem. E porque, pá, tinha mais piada. Tem. Se calhar hoje em dia já não tem tanta piada, porque já depois ficou mais batido, mas naquela altura tinha mais piada. E aquilo é gozar com os negros? Não, para mim eu não vejo assim. E não vi nenhum negro ofendido na altura. E hoje em dia vejo muita gente a dizer que aquilo era horrível, mas nesse caso, mais brancos. Não, mas nesse caso, a grande maioria das personagens dos Gato Fedorento, tu a utilizar os Gato Fedorento porque foi esse exemplo que deste, eram impiedosos com os brancos também. Claro. Ou seja, porque a maioria das pessoas que eles satirizavam eram brancos. Sim, E não os satirizavam necessariamente por ser brancos. sim, Não é? e os malucos do riso, não é? Loiras, alentejanos, ciganos, pá, tudo. Eu acho que... Pá. Sabes que Agora, a vítima preciso- mais recente desse politicamente correto que alguém chama pessoas com demasiado tempo nas mãos foi o Seinfeld. Sim. Não é? E coisas que eles... Bem, uma é o Sup Nazi, o episódio do Sup Nazi, que é um clássico, que é o gajo que não dá as sopas, eles chamam-lhe o Sup Nazi, mas como ele é do Médio Oriente... ou seja, todos os exemplos são absolutamente... O Friends está debaixo de fogo. Muita gente, os millennials, que é o que eu digo, os millennials, não é merda dos millennials, eu sou millennial ainda, e não te é os identificas. conas, Sim. os conas, Os conas, são os devia ser o conas, nome sim. da geração, que veem os Friends e acham muito ofensivo, tem muito sexismo, muito machismo, muita coisa, não tem Portanto, nenhum negro sim. no cast. Portanto, Epá. ou seja, livros escritos no século XIX, XVIII e XVI, tudo para o lixo, cinema, não sei o quê. Ou seja, esta ideia de que a criação tem que ser tão limpa de qualquer referência e tão correta, não é? Como uma espécie de uma casa de banho limpa com lexívia, é completamente absurdo porque então não há drama, não é? Ou seja, sem conflito não há Claro, drama. sim, Não, sim. E além disso... Se bem que olha, a comédia é que é sempre atacada. Claro. Ninguém ataca os dramas. A comédia é que é atacada porque não se brinca, porque é gozar. Porque muitas vezes como nem com a percebem. religião, sim. É. E a comédia é o alvo mais fácil desse. É Ninguém engraçado. ataca o drama, É ninguém ataca um filme, é engraçado uma como- lista de Schindler. Claro. Agora estão a fazer os judeus que vão ver, vão se relembrar daquilo. E o 12 anos de escravo, então agora a fazer lembrar os negros da escravidão É verdade. e os brancos, coitados, que até se ficam a sentir mal por terem feito. Não, mas uma comédia, se fosse uma paródia, 12 anos de escravo fosse uma comédia, a lista de Schindler fosse, bem, era logo. Mas é curioso porque o riso, que é um dos sinais da inteligência
humana, Por isso é que essa gente não é ri. também um dos sinais, também desperta a estupidez humana. E não é por acaso, é muito curioso isto, que é, como é que isto é quase intemporal. O Nome da Rosa, o romance do Berto Eck, depois deu o filme. Tem sodomia, não é? Sim, menciona, mas não é isso. Basicamente, a história é a história de como é que numa abadia, num convento, eles tinham escondido os livros que faziam rir. Acho que era um livro de Aristóteles. Porque o riso era subversivo. Portanto, basicamente o que estes miúdos estão a dizer, miúdos ou millennials, ou o que sejam, porque não são só millennials, é eu quero um mundo fofinho, onde não haja atrito e esteja tudo de acordo com a minha vontade. Sim. É só com a minha vontade. E a minha verdade. Não é? E a minha verdade. Isso é a primeira, não é? Que é, deixa de ser caguinchas. Sim. A vida não é assim. E vai levar bué da porrada da vida. Porque depois na vida do dia-a-dia vão levar bué da porrada. E a outra é a falta de coragem e de uma certa insolência para assumir o riso. O riso é isso, é questionar. Às vezes não... Eu agora estou a ler, é curioso, estou a ler o livro do Michel Houellebecq, que já aqui falámos, e A Possibilidade de uma Ilha, não é? Que é sobre um comediante. Bem, os sketches de que ele fala, eu não sei que são todos altamente politicamente incorretos. Não é? É sexo e religião, aquilo. E há várias coisas no livro que às vezes me incomodam e que, mesmo sabendo que é ficção, sabendo também que o Michel Houellebecq tem às vezes parte uma das miúdas mais novas, é isso? Não, mas por exemplo, há alguma forma às vezes como ele fala das mulheres e... Sim. Portanto, exatamente. Sim, e sendo que algumas têm piada, ou seja, eu rimo. Não quer dizer que eu esteja de acordo com aquilo, mas rimo, tem piada. E o ato de eu assumir que me posso rir daquilo não significa que eu seja conivente e que seja apologista daquela visão. Claro. E é esta incapacidade para estes coninhas perceberem isso é que me faz ter vontade de lhes dar 2 partes da PFC e dizer acorda para a vida. Sim. Porque eu acho que é importante falar-se sobre isso. Por exemplo, acho que é importante falar-se sobre o significado do blackface. Que as pessoas saberem a origem, mas dando a liberdade das pessoas, se quiserem, fazerem blackface. Principalmente para coisas artísticas. Acho que aí, principalmente, se você usar a rua de blackface, qual é o teu propósito? Claro. Mas por outro lado, podes fazê-lo, não é proibido. Claro. A lei não permite isso. Portanto, estes gajos podem não gostar, podem ficar ofendidos, legítimo, mas não podem querer censurar e calar e que haja consequências políticas e legais. Isso acho que é uma estupidez. No caso de um político, a responsabilidade é diferente, mas foi há bué da tempo. É aí que eu queria chegar, o que é há bué da tempo? Ou seja, há um limite... mas isso depende muito do tipo de ofensa / crime que tu faças, não é? Porque a própria moldura legal prevê que certos crimes prescrevam. Eu fui tentar perceber porque é que os crimes prescrevem e parece que segundo o que eu consegui apurar, tem a ver com, basicamente, uma questão de pragmatismo, que é, a justiça acha que a partir de uma certa data é difícil provar, as testemunhas não estão, não se lembrarão, portanto, seria mais um encargo para um sistema de justiça que já tem muitos casos e que tem, portanto, o princípio de que há casos novos que têm que ser julgados e que serem investigados, e portanto não tem a ver com uma questão ética, tem a ver com uma questão meramente pragmática. Normalmente as questões na lei têm sempre não são por acaso, não é? Ou seja, alguém pensou naquilo. Como tal, mas eu não acho que um gajo que violou crianças, claro, nunca deve prescrever, não é? Agora, uma coisa é exatamente a mesma coisa que a moldura legal. Há crimes mais graves que exigem uma pena mais grave. Eu estava-me a lembrar, não tem comparação, mas estava a lembrar, quando estava no 10º ano, houve um dia que estava com um amigo meu, tinha aquelas cadeiras secretárias partilhadas, começámos a desenhar posições sexuais. E saímos e não apagámos aquilo. E fomos os dois chamados ao gabinete do diretor e não sei o quê. E dissemos os dois, desculpa, foi um ato irrefletido. Acho que não nos castigaram, mas levámos uma ensabudela. Tinha 16, 17 anos. Há realmente coisas, já nós todos fomos adolescentes ou mais novos, que tu fazes de uma forma irrefletida, fazes muitas vezes porque foste criado naquele ambiente. Ou seja, eu quando tinha 17, 18 anos, que andava no meio mais de bedos, as minhas visões políticas possivelmente eram muito mais direita do que são hoje, que são muito mais à esquerda. É normal, há que ter alguma tolerância com isso. Tu não és sempre a mesma pessoa, não é? Claro, sim. Eu por exemplo, eu nunca fui esse gajo, mas eu já vi gajos que, imagina, 18 anos, 20 anos, meio que os copos na discoteca, a palparem uma gaja. Isso por acaso nunca fiz. Eu também nunca fiz, mas já vi fazer. E eu
alguns que se calhar não conheço e para o princípio que são otários, outros eu sei que, tipo, agora à distância de bué de anos, é tipo, São capazes de ter muita vergonha. têm vergonha de ter feito isso. Estavam com os copos, acham-se eram os putos otários. e acham-se os otários e fizeram. Agora, vão o quê? Passado 20 anos ser julgados por assédio sexual porque apalparam? Epá, tenho juízo, não faz sentido nenhum. Se foi, continua a apalpar, é um comportamento recorrente. Sim. E há outras coisas na vida dele que identificam que tem um comportamento machista e de assédio a mulheres, é chefe e apalpa as gajas na entrevista. Claro. Agora, por uma coisa que um gajo fez, um puto, o gajo pode ser o maior otário do mundo, mas não é por ter feito blackface quando tinha 25 anos, numa de piada, porque foi isso que ele tentou ser, nem por cima se era para o yearbook, era aí vais fazer aqui uma cena bem engraçada, numa de tentar ser engraçadinho, que o gajo é uma merda de pessoa. Pode ser por todos os outros fatores, isso ser apenas mais um. Claro, mas... há várias histórias, ou seja, eu acho que a forma como muitas vezes nos precipitamos para apedrejar publicamente as pessoas esquece um fator que em alguns casos sim as pessoas mudaram e fizeram um esforço enorme para isso e sofreram com aquilo que foram. Não estou a dizer que são todas, há gajos que continuam a ser idiotas e querem esconder. A maioria. Mas, por exemplo, eu lembro-me de um documentário que eu vi sobre um tipo que tinha sido neonazi e que era casado com uma negra. Acho que vi isso também. E ele dizia, era um idiota, estava rodeado das pessoas, até porque a nossa percepção do mundo e as nossas ideias, nós somos muito vulneráveis à manipulação e às ideias, não é? Claro. Aliás, isto leva-nos a passar para outro tema, que é a reportagem da SIC, da qual sobre tu já escreveste, das pessoas que são enganadas, que foram enganadas na internet. A rede. Que vem falar disso, de como é fácil nós embarcarmos, e por isso é que há tantas pessoas a embarcarem em ideologias, em religião, em cultos, de às vezes coisas menos danosas, como tornarem-se obcecadas da homeopatia ou dos cristais, que nós falámos há pouco. Ou seja, nós somos muito suscetíveis a isso, a ter crenças que achamos que nos vão salvar ou que estão acima das outras. Queres contar a história da rede? Aquilo foi um gajo que foi enganado por uma suposta mulher de 30 anos, com quem ele começou a falar no Facebook. E tiveram a falar durante 1 ano ou 2 anos. E ele estava completamente apaixonado. E ela também, supostamente. Eram namorados, mas nunca se tinham visto. Estados juntos. O gajo tem que idade? Ele, desculpa. Que idade? Não me lembro, mas que 30. E tu ouviste o gajo falar? Vi. E parecia um gajo normal? Sim. E tinha o aspecto e tudo. E pronto. Surgia sempre essa rapariga, estava com cancro. E pode ter sido uma coisa que levou a ter uma ligação maior, não é? Um sentido de tem que ajudar esta pessoa, ou até um sentido de pena, que nunca é propriamente um sentido bom para uma pessoa se apaixonar, mas acontece muitas vezes. Quem quer salvar os outros. E ele falava com a mãe dessa pessoa, com uma amiga dessa pessoa. Ao telefone. E veio-se a descobrir que afinal essas pessoas era tudo a mesma pessoa, fazia várias vozes, tinha 4 telemóveis e era uma professora casada, mãe de filhos, de 40 e tal anos. Há aqui várias questões que... entretanto, essa miúda morreu e ele chorou, ele e a mãe dele choraram a morte dessa pessoa que não existia. Okay. Há aqui várias questões que é preciso levantar, que é, se tu namoras... Bem, vamos mais atrás, que isto é demasiado para a minha cabeça. Como é que nos tempos de hoje... não estamos a falar do início da internet. Em que acho que foi em 2012, já foi há uns anos. Não interessa, mas já em 2012 já tínhamos, já não éramos completamente... Não havia disquetes. Não éramos propriamente ingênuos da internet. Não é? Como é que tu prolongas uma relação sem ser cara a cara? Não é? Como é que ela justifica? Uma vez teve um acidente, outra vez estava em tratamentos no hospital porque a doença piorou. Mas isso é sempre... Se vires o Catfish, na MTV, a série, que é baseada num documentário que foi feito já há uns mais de 10 anos, que é exatamente a mesma história, tu vês isso, não é? Que as pessoas constantemente perguntam, mas tu não faziam um videochat? Não sei o quê. Essa foi a minha grande questão, um videochat. Porque ela dizia que até tinha um telemóvel antigo, que não era muito das novas tecnologias. É sempre, essa não tem câmara, não sei. Sim. Portanto, tu acreditas nisso, mas... eu estive a ler alguma coisa sobre a self-deception, quando tu queres realmente acreditar numa coisa, tu racionalizas todos os aspectos, vais buscar as pedras que achas que são necessárias para construir essa verdade que é mentira. Portanto, o teu cérebro pratica esse exercício de auto-engano. Portanto, as pessoas acreditavam nisso, não, eu gosto tanto dela, eu preciso dela, que claro que ela não me está a mentir. Mas há essa questão da comunicação. 2,
por que raio é que ele falava com uma amiga e com a mãe? Tipo, eu quando eu começo a namorar com alguém, mesmo ao vivo, eu não falo com amigas e a mãe da minha namorada por telefone. Pois, eu também não. Não é? Eu Também não. não achas estranho isso? Também acho estranho. Mas deve ter começado com a mãe ligou porque a outra estava doente e para dar a notícia. Tipo, Pois a terceira coisa é, a cena de estar doente é super comum no catfish. Yeah. É muito comum as pessoas dizerem que têm cancro e estão doentes, que é para causar a tal comiseração e justificar. Pá, ou seja, o cancro para o catfish está mais ou menos como intoxicação alimentar para a ressaca. Quando não vais segunda-feira trabalhar. Sim, tive uma intoxicação alimentar. Sim. Né? É a mesma coisa. Fiquei doente, não passagem de ano, assim, não fiquei doente. Sim, aquilo, por um lado. Espantou-te também a ti foi Primeiro a não haver, destreza tecnológica da senhora, sim, não é? Teres 4 telemóveis, teres casada, bem fixe, teres tempo para ter 4 telemóveis, fazer vozes, que já é uma skill fixe, né? E ter tempo para aquela manipulação toda, para aquela sociopatia, é uma coisa que eu tenho que valorizar, porque é preciso esforço e empenho, não era o primeiro caso. Mas tu achas que a sociopatia... Sim, é capaz de fazer. Ela já tinha feito uma mulher apaixonar-se também. Tinha feito passar por um homem. Portanto, a mulher é bem interessante. Não é o que se traz aqui. Mas tu achas que isso tem a ver... A motivação dela é uma motivação de poder? Ter poder sobre os outros? Deve ser, sim. Porque é assim... É o que eu dizia. Esta mulher tinha o poder para sacar dinheiro, provavelmente. Sim. Para enganar de outra forma. Muitos fazem isso. Podia ser um gajo que estava a manipular uma gaja para se encontrar com ela e a violar. Sim. Não é? Ou um gajo estava a se encontrar com ele para o violar, ou para o matar, ou para o roubar. Portanto, de tudo o que tu podes fazer na internet para manipular pessoas, esta senhora fez o menos grave. Será, assim, não há nada pior do que tentar fazer diagnósticos à distância de pessoas que não são profissionais, como nós. Mas faz-me lembrar uma coisa que é, talvez, não sei como é que era a vida dela, mas talvez a vida dela fosse tão desinteressante, ou uma vida que ela não tivesse poder sobre essa vida, que ela precisava de criar não só esses cenários. Foi aquilo que eu falei um pouco aqui no último episódio sobre o podcast do Broken Hearts, da mulher que tratava mal os filhos, mas depois nas redes sociais era a fotografia perfeita, não é? E é muito engraçado, por exemplo, no caso dos assassinos em série, está muito associado a uma necessidade de poder, de mostrar poder e de recuperar poder. Eu acho que sim. E então... Eu acho que aqui pode ter começado por uma brincadeira inocente que foi escalando. Acho que foi assim que ela explicou, porque a mulher falava, cara, ela falou? Sim. Qual foi a justificação que ela deu então? Já não me lembro bem, mas era isso, que começou por uma brincadeira inocente e que foi escalando e que ela se apaixonou mesmo pelo rapaz e não sei o que mais. Não sei. Eu provavelmente era um jogo, era como jogar Sims para ela. E como é que ele descobriu? Descobriram porque ela mandava-lhe fotos de uma rapariga que existia, como se fosse ela, que era alguém que ela conhecia. E da amiga também. O gajo nunca se lembrou de fazer uma busca dessas imagens no Google. Não, nunca fez. Depois houve alguém que viu a fotografia daquela rapariga ou da outra senhora noutro perfil e disse, mas essa pessoa já morreu. Porque ela, entretanto, ela tinha morrido. Sim. E... Quem? A pessoa verdadeira? Não. A personagem do Catfish. A personagem... Sim. Ou seja, ela ainda foi cruel ao ponto de... Matou, a mãe, que era ela, ligou a dar a notícia que tinha morrido e ele chorou. E a mãe dele, que já era apegada também à Nora, choraram muito a morte. E depois viu ali aquela pessoa e pronto, e depois descobriram. Ou seja, essas duas pessoas precisavam de ajuda profissional, tanto a que mentiu como a que foi mentira. Sim, eu acho que sim. Temos em ambos os lados uma carência... Há uma carência muito... Primeiro apaixonaste pela internet com alguém que tu nunca falaste cara a cara. É estranho. Deixa-me estranho. Eu acredito que possa acontecer, imagina, uma relação à distância que começa por ali, mas mesmo assim eu acho que tem que haver um videochat, tem que haver fotos das miudezas, tem que haver sexualidade para haver a paixão, a atração física. E depois, o facto de estás a falar com uma desconhecida que tem cancro e tu não saís dali, percebes? Porque por muito mal que seja, a atitude normal de uma pessoa saudável psicologicamente é afastar-se. Sim. Porque não conhece a pessoa. Sim. Tem cancro, é uma potencial fonte de sofrimento para ti. Ou então participar mais ativamente, que é eu quero fazer parte disto, eu quero estar próximo de ti e vou-te ajudar, não é? Não é ficares aí no meio termo. E então é um choninhas, já não há outra coisa, é um choninhas. Eu não consigo, isto é cruel, mas eu não consigo ter muita pena, percebes? Se repara, se ele tivesse o cancro e ela tinha aproveitado a fragilidade dele para lhe dar atenção e não sei o quê, aí eu tinha pena dele, porque estava agora. Assim não consigo ter pena, porque é uma coisa que é tipo, não me consigo imaginar a acontecer isso. Portanto,
Não consigo ter pena. Mas é engraçado porque uma das coisas É uma prank, é uma mega prank. No fundo foi isso. Mas é mais do que isso, não é? Mas foi o que eu tinha escrito, que era, o gajo devia ter, ela morreu, a gaja contratava um funeral fictício com figurantes para o gajo ir ao funeral e filmar. Era uma mega prank. E ela levantava-se do caixão, a amiga. Esta nossa tendência para o auto-engano tão comum em fenómenos como milagres, fenómenos religiosos, de aparições. Até nas relações, quantas pessoas... Claro. É óbvio para todos que aquela pessoa já não gosta muito dele, ou que está a ser enganado. Outro, e ninguém vê, uma das coisas que eu li num dos artigos sobre self-deception era isso, é muito comum em mulheres ou homens que sabem que o marido é infiel, não é? Então tu começas a construir uma narrativa, a encontrar factos, que às vezes não são factos, ou a adaptá-los para forma a acreditares naquilo que queres acreditar. E isto fez-me lembrar 2 documentários que eu vi recentemente. Um é o Surviving R. Kelly, que é sobre o abuso do cantor norte-americano. I believe I can fly. Nunca mais vou ser capaz de ouvir essa música da mesma maneira. Eu não vi tudo. Que não só seduzia essas miúdas, mas quase criou uma espécie de culto, ou seja, as suas casas estavam cheias de miúdas dessas e envolvia outras pessoas. Portanto, não é o típico abusador que rapta uma miúda, sendo que o sequestro deles eram quase sequestros voluntários, não é? Mas não é o típico... Exato. Obviamente, aquilo é nojento, atenção. Nojento porque ele está a manipular pessoas, mais uma vez. Mas as miúdas que estavam lá estavam por vontade própria. Entre aspas. Pronto. Obviamente influenciadas pela estrela que ele era, pela conversa pela lavagem dele, cerebral que ele fazia. pelas promessas de algumas que podiam ser estrelas, mas não foi violação. Pelo menos até onde eu vi no comentário. Não há sexo forçado. Sim, não, mas houve violência, tipo, ele batia nas miúdas. E tratava mal, e não lhes dava de comer, e fechavas, e tinham que mijar num balde. Acho que já vi isso. Ok. Essa parte se calhar já vi, sim. Mas não... Ou seja, é um abuso que tu podes dizer, mesmo esquecendo que ele lhes batia. O que estás a dizer do ato sexual era consentido. Era consentido no sentido em que ele não rasgava a roupa e penetrava à força, mas é uma forma de abuso. Acho que eu vi, estavam lá e tinham prazer em fazer sexo com ele. Mas é uma forma de abuso. Claro, não estou a desculpar, estou a pôr num patamar diferente. Estamos a falar diferente. de 13 a 15 anos, não é? Acho que eu vi, era 14, 15, 16. Mas estou a pôr... Houve uma miúda que foi lá, aquela sobrinha 12, da outra com 12. Estou a pôr num patamar diferente de violação ou pedofilia. Adultos, porque as miúdas sejam suscetíveis a essa self-deception, eu entendo perfeitamente. Agora, quando tu vês a tia, que é lá no R. Kelly, não é? Aquela que tem a franjinha à loira, não é? Dizer, eu levei lá a minha... Tipo, ela já sabia, ela já tinha visto aquilo. Pois. Ela foi a primeira que levou lá a miúda aos 13 anos e depois ficou muito chocada quando ele... Percebes? Aquilo parecia muito falso. E depois mais à frente, não sei se viste, que é os pais, que ele já tinha ido a julgamento por pornografia infantil. Eles foram com a miúda a um concerto, ele chamou ao palco, levou-a para o backstage. Os pais foram lá depois. Não sei o quê, deixaram a miúda começar a ter aulas com ele. Houve um dia que ela desapareceu do hotel, a irmã telefonou a dizer ela desapareceu. E a seguir, deixaram a miúda ir sozinha outra vez. Percebes? E aí, isso é uma forma de abuso. Ou seja, os pais também são abusadores nesse caso. São os maiores culpados aí. Claro. Nesse caso até são os pais. Isso à chapada. E eu estava a pensar, mas o que é que os leva a fazer isto? Querem que a filha seja famosa. Claro, sim. Esse é o self-deception dele. Eu estou disposto a tudo. Estou disposto a ignorar que este tipo possivelmente vai abusar sexualmente da minha filha porque ela vai ser famosa. Sim. Ou até alguns, não seriam os primeiros pais a ter o prazer mórbido nisso, que é, sabes que anda a comer a minha filha de 12 anos, o R. Kelly. Não eram tu sabes pais que violam os próprios filhos? Também há... Mas depois, no caso daqueles pais que eu vi, não acho isso. Depois há outro documentário que eu aconselho a verem aqui, que é o Abducted in Plain Sight. Já ouvi falar, que mas é sequestrado. Que aí, então, o nível de estupidez dos pais, levou-me a querer deixar de ver o documentário. Tenho que ver isso. Que é o Marco falar uma e outra vez, a filha a ir, a voltar, eles conhecem o abusador. Não vou contar aqui, o gajo consegue envolver o pai e a mãe de um nível que é... Se não fosse trágico era cómico, mas eu rimo várias vezes. Eu tenho que ver isso porque eu tenho um beat que vou usar no meu espetáculo que é exatamente, que é onde é que, por exemplo, os casais, já há várias notícias, o casal que abusa do próprio filho e mata, que é onde é que essas pessoas conhecem. O nível de intimidade... Mas isto não é bem isto é por inação. Inação, pois. Mas mesmo por inação... E tipo, a filha já tinha sido sequestrada, não sei o quê. Mas ele depois veio lá e disse que... eu vou só contar esta, que é... Ele disse que estava a fazer terapia, que estava curado e que a terapeuta dele disse que ele tinha que passar tempo sozinho com miúdas adolescentes.
Muito E os bom. gajos disseram que sim. Tem que fazer o desmame, não é? Portanto, ele estava habituado a violar 3 vezes por semana, o médico receitou meia criança 2 vezes ao dia. E aquilo é muito revoltante. Pá, foi uma das coisas que é, tu riste, mas depois é muito revoltante dizeres, porque a miúda estava encantada pelo abusador, porque era uma miúda, e tu dizes, pá, como é que filhos da puta dos pais, como é que eles deixaram fazer isto à miúda? Yeah, sim. Depois aquela merda é para a vida, não é? Tipo, não é um trauma que tu... Sacotes. Mas é incrível, pá. Por isso é que, pá, não te podes admirar porque as pessoas acreditem que Nossa Senhora apareceu a 13 pastorinhos analfabetos em 1917, não é? E Porque não é apareceu. normal. Hã? Não apareceu, estás a dizer que não apareceu. Acaba para mim foi o triplo de LSD. Não é? Que aconteceu aí. De LSC não sei, mas tipo, eles eram pastores, estavam no Os campo, algum cogumelos. cogumelo. E o cogumelo de Por acaso mágico não, o que se diz, nasce na o que se bosta. diz é que a miúda era muito mentirosa Sim, sim. e tagarela Yeah. e estava sempre a inventar histórias. Yeah, sim. Pumba, ficou fechado num convento só para não se armarem a Ela otária. gostava porque ela exatamente contava histórias para chamar a atenção. A partir do momento em que a irmã Lúcia passou a ser chamar a atenção. Mas há uma história de que a igreja a fechou um bocadinho à força para ela não falar mais e que manipulou ali um bocadinho Sim, mas a vida dela. mas tornou-se um ícone. Sim. Um ícone do Windows. Pá, eu quero é ver também, disseram cá um novo documentário sobre Michael Jackson, não é? Sim, mas, Living Neverland. Living Neverland. Dizem que está muito forte. Que se expõe ali os casos de abuso de crianças muito... Será que tu já não podes fazer imitações do Michael Jackson, mesmo sem blackface, porque ele era abusador de crianças? Pois, ou seja, imitar o Michael Jackson na fase final da carreira, que já não é preciso blackface nessa altura, não é? Sim. Pois, não deves poder. Não podes fazer aquele... Porque te lembras das crianças abusadas por ele. Só alguém que canta assim já é desconfiar, não é? Sempre Mas fazer gemidos sexuais. o cabrão era um músico do caraças. Era. Pronto. É assim. É o que eu sempre digo. Não podes querer ter ídolos à escala mundial como ele e querer que eles sejam pessoas normais. E não é desculpando, mas um gajo que foi abusado desde pequeno pelo Sim, pai... no caso dele mais ainda, ou seja, se tu, mesmo que tu tens uma vida Ele estruturada... era provavelmente a pessoa mais conhecida do mundo. Sim. Provavelmente. O Thriller é o disco mais vendido Sim. do mundo sempre, não é? Porque há aqui duas questões. Mesmo que tu sejas uma pessoa... Ou seja, uma coisa era eu e tu agora ficarmos famosos à dimensão mundial. Yeah. E a abanar as nossas estruturas. Sim. Mas não é a mesma coisa do que tu... puto de 8 anos. Não só seres 8 anos, como o teu pai ser uma besta, Yeah. te dar porrada e te instrumentalizar. E dizem, e isso pode ser uma das causas que pode ter levado, há quem diga que o pai dele lhe dava inibidores de testosterona para ele manter aquela voz. E isso pode ter um impacto na sexualidade, no desenvolvimento da sexualidade, de tal forma que tipo, ele nunca chegou a amadurecer sexualmente. E isto era uma teoria que eu vi. Como nunca chegou a amadurecer sexualmente, a atração dele por crianças poderia ser normal, porque tu, quando tens 12 anos, Sim. gostas de miúdas de 12 Claro. anos. E que isso podia explicar alguma coisa. Sim, Isto é só uma teoria. Sim, muitos abusadores cuja as primeiras experiências sexuais foram com adultos, portanto não deixa de ser abuso, mas o abuso não quer dizer que não haja também uma excitação sexual. Claro, Aliás, sim. essa é uma das grandes contradições dos abusados, é como é que ele estava a ser abusado e tinha uma ereção. Muitas mulheres que são violadas atingem o orgasmo. Isso já não sei, É. isso não posso dizer. E é uma das cenas que faz com que elas ainda fiquem com um sentimento de culpa maior. Porque é uma coisa física. Pá, mas não sei, assim, já quando não estão a ser violadas, às vezes é difícil levá-las ao Sim. orgasmo, sendo violadas, esses violadores são violador, mágicos, meu. É a excitação de violação. Foda-se, não sei. Não, mas eu vi Em algumas sim. que havia casos, principalmente o violador achava que ele estava a gostar porque havia lubrificação, era uma coisa física, e que havia, não sei qual é o rácio, mas que havia mulheres a atingir o orgasmo durante a violação. E que isso que ainda era pior porque elas ficavam-se a sentir muito culpadas e achar que a culpa até era delas porque Aquele escritor estavam a ter prazer. o Não Junot é prazer, Dias, porque sim. o orgasmo não significa prazer. O Também Junot Dias obrigatoriamente. diz isso, que no texto que ele escreveu para a New Yorker sobre o abuso, que era das coisas que mais o destroçaram durante anos e anos, era porque quando eu estava a ser abusado, ele tinha 8 ou 9 anos, tinha ereções. E estava aqui no cu. Ele não especifica. Não é? A estimulação da próstata, Sim. provavelmente. É uma coisa física. Não, mas não é isso, é só a sexualidade. A sexualidade, ou seja, como é que eu ia dizer? Imagina que não é uma coisa absolutamente violenta, em que tu estás a levar porrada e, Sim, portanto, sim. não é? Se é uma coisa que é o toque, que é isto, claro, que é sim, aquilo, sim. a criança pode sentir que está a fazer uma coisa mal, mas o seu corpo reage biologicamente, exato, não é? sim. Porque não deixa de ser um ser sexual. Claro, não é? sim. Mas isto era para dizer, estamos a falar de... Michael Jackson, R. de Kelly. Michael Jackson, Sim. que
para pessoas equilibradas e com estruturas já é difícil. Para ele, que sofreu isto, Yeah. não é? Ele é claramente um ser muito incomum. Eu conheci uma jornalista, bastante mais velha, já deve ter 70 e muitos, que o entrevistou nos anos 80. E ela dizia, portanto, ele devia ter 20. Ela dizia, ou até antes, acho que foi ali no final dos teens, ela dizia, ele claramente não era uma pessoa normal. Yeah. Ou seja, porque ele tinha crescido num ambiente e com uma fama que há poucas pessoas que tu podes dizer que tenham tido essa experiência. Mais que é, depois tens outro problema que é, não tens ninguém com quem te relacionares, não é? Tinha uma Macaulay Culkin, por isso é que eu gostava dele. Também ficou conhecido mundialmente em pequeno e por isso é que eles tinham uma relação. Exatamente. De ir até... Acho que ele nunca chegou a acusar, mas era... Ele acho que dormia na cama dele. Curiosamente, vi uma entrevista com o Macaulay Culkin recentemente e parece um gajo que superou. Sim, teve viste ali no Joe Rogan, viste o podcast do Joe Rogan. Sim. Sabes quando ele devia ter na altura 20 e tais, encontrei uma vez numa discoteca nos Estados Unidos e o gajo estava todo mamado, tipo no sofá, todo mamado, com uma miúda de cada lado e tal, e portanto. Podia estar só a divertir ou podia ser só a descida aos infernos da fama. E é daqueles gajos que é tipo, como é que um miúdo que era tão giro, não é? Sim. Uma criança com o olhinho azul, coisa, uma carinha e fica um gajo horrível. Mas eu estive a ver o gajo, agora parece um gajo equilibrado, interessante, meio tal, mas meio terra a terra. Pareceu-me meio chanfrado, mas um chanfrado mas, já tipo. Mas pronto. Tipo, não é dos piores, não é? Ah, sim, claro. Bem, nós temos que pensar em fechar isto. Vamos fechar isto. Por vários motivos. Primeiro motivo, eu hoje vou estrear a minha rubrica na Antena 3, minha rubrica, aliás, às 6h30. Terças e quintas, 6h30, lá estarei eu, por falar noutra coisa. Não sei se estará depois disponível online? Vai depois em formato podcast para as plataformas do costume. E porque também, além do meu espetáculo só estou a preparar, vai haver comédia, não que eu esteja lá, mas aquilo que eu falei na semana, no Maxime, no restaurante bar Maxime, dia 7, portanto quinta-feira, vai estrear o Comedy Club, Maxime Comedy Club. Vai ser o Alvin, vai ser o apresentador dessa noite. Vamos ter lá o Ricardo Cardoso, o Pedro Durão, a Joana Gama, a fazer stand-up e algumas surpresas que não posso revelar. Terão de ir. O bilhete custa 10€, está a ver na Ticketline nos locais habituais. Não se pode comprar lá, à porta? Não tenho a certeza, não arriscaria ir lá. Porque na noite, no dia, vai estar esgotado. Okay. E tu quando não vais ser MC em alguma... Agora não. Okay. Talvez depois de acabar a minha tour fique lá como mais presente em cartazes, como MC, mas para já não. Para já sou uma espécie de curador do espaço. Okay. E a ideia é termos sempre um host... Disseste decorador. Decorador, já foste ao IKEA, compraste umas flores... Sim, pôs lá uns dildos e umas coisas assim... E é isso, pá, apareçam. Porque eu agora tenho que ir para casa escrever uma crónica para hoje. Tenho que ter pronta daqui a 4 horas. E acho que vou falar sobre homeopatia e o oscilocoxinome. Já ouviste? Não. Que é um medicamento homeopático que tem um anúncio na televisão. Uau. E eu fui investigar e aquilo é 0,00001 miligrama de extrato de fígado de pato e cura gripes. Velho, devia ter tomado isso há uns dias. E faz-me boa confusão como é que o pessoal acredita e não é naquela. Agora que tem um anúncio na televisão, pá, é burla. É, para todos os efeitos científicos, é burla. Então acho que vou falar sobre isso só para chatear muita gente já numa primeira crónica. Acho que pode ser giro. Muito bem, até para a semana. É isso, este episódio não houve perguntas e sugestões dos ouvintes, mas para a semana voltaremos. Poderá haver ou não convidado, ainda não sabemos. Estamos a tratar disso. É isso. R. Kelly. O R. Kelly vem cá, a gente já disse, pá, temos aqui umas crianças. Mas é mentira, é só para atrair. Sim, não, nós vamos usar um bonézinho e calção nesse dia, fazemos a barba e o R. Kelly vem todo contente. I believe I can fly. Pronto, adeus, até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.